Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e vamos conversar sobre um assunto interessante relacionado à história da igreja, à nossa fé católica. Bom, estou iniciando o nosso programa hoje aqui ao lado de uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Afinal de contas, ontem, no dia 11 de fevereiro, a igreja comemorou, a igreja no mundo todo lembrou essa data importante, o título de Nossa Senhora de Lourdes, na qual a imagem está bem representada aqui ao meu lado, sobre essa importante aparição de Nossa Senhora lá na França, no ano de 1858. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. A mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, o conteúdo da mensagem de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos aprender um pouco mais sobre como é que significa, como que a igreja vê as aparições de Nossa Senhora, essas que são oficialmente, então, reconhecidas, que a igreja permite o culto, nessas aparições na história da igreja. Enfim, é um assunto interessante para comemorar, é claro, essa data importantíssima na história da igreja, na história também de Nossa Senhora de Lourdes. O Padre Guido já está ali na bancada me esperando, né, Padre Guido? Não tinha como, né, Padre Guido? No programa de hoje a gente tinha que conversar sobre uma data tão importante, afinal de contas, Nossa Senhora de Lourdes merece, né? Boa noite. Merece muito. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. E, na verdade, comemoramos ontem 159 anos da primeira de 18 aparições de Nossa Senhora a uma garota, uma jovem, Bernadette Soubirous. Na França, né, Padre Guido? Lourdes fica na França, é isso, né? Sim, fica nos Montes Pirineus, certo. Montes que são a divisa entre a França e a Espanha, certo? E na cidade de Lourdes, nós tivemos esta belíssima aparição de Nossa Senhora para esta humilde garota, que hoje, repito, é uma grande santa, e são preciosas as mensagens que Nossa Senhora deixou no decorrer das 18 aparições. Ô Padre Guido, não tem como a gente entrar nesse assunto toda vez que a gente passa a comentar alguma das aparições de Nossa Senhora, dessas que a igreja reconhece o culto, né? Sim. Já conversamos isso em outra oportunidade, mas não custa nada a gente lembrar aqui hoje. Seja a mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, ou seja, dessas aparições que a igreja reconhece o culto, né? O conteúdo dessa mensagem, aquilo que os videntes então repassaram depois, através de livros, através de uma série de outras maneiras, o conteúdo dessa mensagem é verdade de fé? É dogma de fé? Como que a igreja lida com essa situação? O conteúdo das mensagens bate perfeitamente com a doutrina católica. Certo? Não se trata de dogmas de fé. E a igreja, inclusive, até hoje, mesmo com a presença do Papa, dos bispos, dos cardeais, nos maiores santuários do mundo, olha aqui também no Brasil, Aparecida, o Papa também, etc. Mas o Papa e o magistério da igreja não proclama como dogmas de fé as aparições e as mensagens também. Mas é claro que aonde se reza, onde uma pessoa é capaz até de modificar a sua vida, de voltar a fazer parte do rebanho de Deus, onde, sobretudo, existem tantas conversões, a igreja permitirá sempre o pleno total culto, certo? A igreja não considera como verdade de fé, deixa a liberdade. Se alguém não quer acreditar, também fica livre, não faz nenhum pecado, permanece livre. Mas é claro que nestas aparições não podemos absolutamente ficar indiferentes, né? Porque exatamente, sobretudo, esse santuário de Nossa Senhora em Lourdes, lá na França, é um pouquinho como Guadalupe para a América Latina. Certo. É o santuário europeu por excelência, né? Que recebe anualmente milhões e milhões de peregrinos que, mesmo falando idiomas diferentes, porém, usam a mesma linguagem da fé. E, digamos, desde já, ninguém perde a viagem quando chega a qualquer santuário dedicado a Nossa Senhora. Ô Padre Guido, então isso é mais ou menos aquilo que a gente até já comentou aqui em outras oportunidades, né? A revelação divina se trata, é claro, da história de salvação, é um Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu, viveu toda uma vida plena, sua vida pública, etc., morreu, ressuscitou. Bom, e tudo isso é a revelação divina, isso é claro. Isso, a gente, como cristão, nós temos que acreditar, né? Essa não tem jeito. Agora,
A aparição de Lourdes, a aparição de Nossa Senhora de Fátima e tudo mais, faz parte do que a igreja chama de revelação privada, Padre Guido? É isso, está certo pensar isso? Perfeito, revelação privada, uma palavra clara, diante da qual a igreja respeita a liberdade das pessoas que talvez não queiram acreditar. Mas saibam todos, porém, que o conteúdo destas mensagens, repito, bate perfeitamente com a doutrina e o ensinamento da igreja, né? E, portanto, nasce dentro de nós não somente a curiosidade, mas também a firmeza de vontade de colocarmos ao lado de Maria. Eu tive a oportunidade, Diácono Eric, de visitar pessoalmente muitas vezes o santuário de Lourdes, né, na França, às vezes inclusive enfrentando temperaturas rigorosas. Estamos nos Montes Pirineus, o aniversário 11 de fevereiro foi ontem, né? Há dezenas e dezenas de milhares de pessoas que enfrentam até 18, 20 graus abaixo de zero, mas marcam a sua presença aos pés daquela gruta que se tornou um símbolo da expressão da fé do nosso povo. Muito bonito isso, né, Padre Guido? Muito. E, gente, as mensagens que queremos transmitir de Nossa Senhora são de uma atualidade profunda, porque é verdade que ela, no dia 25 de março do ano 1858, finalmente disse: eu sou a Imaculada Conceição. Mas não esqueçamos que na aparição do dia 24 de fevereiro, ela por 3 vezes soltou a palavra penitência. Fazei penitência pela vossa conversão. Procuremos todos modificar um pouquinho a estrutura da nossa vida. Somos todos pessoas frágeis, mas com a nossa boa vontade e também com um pouco de esforço e sacrifício, podemos ser hoje melhores e diferentes de ontem. Verdade, bonita a sua mensagem, Padre Guido. Bom, tá claro então, gente, uma aparição de Nossa Senhora, por exemplo, como é o caso de Nossa Senhora de Lourdes, se trata de uma revelação privada, mas que a igreja permite o culto, né? Por isso que a gente tem no mundo todo até paróquias, imagens de Nossa Senhora de Lourdes, porque a igreja permite o culto, já que a igreja estudou cada detalhe do conteúdo dessa mensagem, e essa mensagem não desabona em nada a revelação divina, a doutrina da igreja em todos os seus aspectos. Aí a igreja vai dizer, olha, não tem nada de errado ali, o culto está permitido, e mesmo sendo uma revelação privada e particular, toda a igreja acaba tendo acesso a ela, né? Agora, Padre Guido, em relação a Nossa Senhora de Fátima, aliás, nesse ano a gente está comemorando, né, 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, é uma data belíssima, para Portugal e para o Brasil também, 300 anos do encontro da imagem da Nossa Senhora Aparecida. Sim. Mas a gente resolveu falar da Nossa Senhora de Lourdes aqui também, para que, né, Nossa Senhora seja bem honrada cada vez mais também no nosso meio. Bom, em relação a Nossa Senhora de Fátima, a imagem está bem atrelada, as aparições, com a oração do terço, a oração do rosário, sim, em Fátima. Em Lourdes isso também aconteceu? Olha, em Fátima, respondo, apareceu 6 vezes, é uma frase, uma expressão comum nas 6 vezes, foi exatamente a reza do terço. Certo. Ela falou do rosário, né? Do rosário, completo, olha só. Verdade. Ao passo que Nossa Senhora, olha que Fátima é 1917, mas estamos no ano 1858, apareceu tendo o rosário nas mãos, a coroa do terço nas mãos. E quando a menina Bernadette Soubirous viu esta imagem, espontaneamente se ajoelhou e pegou o seu terço, olha a devoção popular. O que ela notou? Que ela fez o sinal da cruz e Nossa Senhora repetiu também o sinal da cruz. Ela começou a rezar o terço e Nossa Senhora só esboçava um sorriso, mas quando chegava a oraçãozinha do Glória ao Pai, Nossa Senhora baixava a cabeça por respeito à Santíssima Trindade. Olha que detalhe bonito, Um detalhe porque é interessante saber, Diácono Eric, que quando Bernadette Soubirous se tornou religiosa, a superiora e o bispo daquela diocese fez questão, na diocese de Nevers, na França, fez questão que
relatasse, seja com o seu idioma natural, que não era um francês, era um misto de francês e espanhol, né? Certo, um dialeto local. Um dialeto local. Mas depois foi colocado tudo por escrito e ele aprovou, né? Todos os pormenores de cada uma das 18 aparições. Olha E só. notamos que cada aparição tem uma mensagem, um estímulo a santificar a nossa vida, um desejo também que Nossa Senhora manifestou. E olha que o QI, digamos assim, de Bernadette Soubirous não era dos mais desenvolvidos, era de uma família muito, mas muito pobre. O pai também era um homem que dava o coração para a família, mas também tinha os seus vícios, bebia. Certo. E quando chegava em casa assim, embriagado, coitado, não entendia mais nada. E os seus pequenos negócios também não davam certo, né? Resultado, a autoridade máxima da cidade, o prefeito, deu como única uma casa, um quarto da antiga cadeia da cidade, chamada Caixote. E foi exatamente no dia 11 de fevereiro que Bernadette Soubirous saiu deste Caixote, um quarto de uma cadeia, um quarto de um preso, praticamente, para buscar um pouco de madeira para aquecer aquela casinha, porque todo mundo morava só naquele quarto. Certo. E foi naquela oportunidade que recebeu a primeira aparição, né, de Nossa Senhora, que não falou nada. Ele rezou o texto e de repente desapareceu. Ah, então esse episódio do texto já foi na primeira aparição. Foi, na primeira aparição. E ele conseguiu captar este pormenor de um sorriso, e quando Nossa Senhora fez o sinal da cruz e baixava a cabeça quando rezava a oração de glória ao Pai. Ela voltou e Nossa Senhora apareceu novamente no dia seguinte. Ele fez uma proposta: pode voltar aqui por 2 semanas de seguida, né? Imaginamos, gente, aquele mundo de pobreza total, naquela humilde aldeia, era uma pequena aldeia, hoje uma grande cidade, Lourdes, que vive exclusivamente ao redor do santuário, né? E a cada aparição o povo aumentava cada vez mais. Se criava um clima de profunda oração. Ninguém via Nossa Senhora, somente Bernadette Soubirous. E Nossa Senhora, a um certo ponto, disse para ela: vai te lavar o rosto. Ele disse também: vai beber um pouco de água. Ao lado da gruta corre até hoje o rio Gave. E Bernadette Soubirous, notando o rio ao lado, se levantou para tomar um pouco de água do rio. Mas Nossa Senhora disse: não quero água do rio, é aqui dentro na gruta, vai um pouquinho mais para lá. Ela não viu nenhuma água, mas começou a escavar com a mão, percebeu um pouco de umidade a mais, até que para a terceira vez apareceu um pouquinho de água. Água que não tem nada a ver com a água do rio. Água que até hoje é chamada de milagrosa, porque vários milagres, são 70 até hoje, Diácono Eric, que o magistério da igreja comprovou como verdadeiros milagres. 70 já, 70, sim. Que coisa. E quase todos acontecem aos pés da gruta ou com a água que nasce daquela vertente, que até hoje continua fazendo verdadeiros milagres. Quer dizer, de um lugar improvável, né? Está do lado de um rio, mas não tem relação essa água com a água do rio, né? Nossa Senhora então conduz a jovem Bernadette para que ali comece então a escavar, como o senhor disse, e essa pequena fiozinho de água que naquele dia está jorrando lá até hoje. Até hoje, sim, com alguns pormenores que naquele mesmo dia aconteceram 2 milagres. Uma mulher que tinha um problema na mão e não conseguia mexer 3 dedos, só tocando naquela água, os dedos se soltaram. E uma mãe com o seu menino de 2 anos, que tinha nascido completamente cego, molhou os olhos do menino,
do seu filhinho com aquela água e o menino recuperou a vista na hora. Até hoje, Diácono Eric, os milagres de Lourdes deixam até a medicina sem nenhuma resposta. Superam as expectativas da mesma natureza humana. E tem um pormenor ainda muito interessante. Por iniciativa do bispo da cidade de Lourdes e Tarbes, duas dioceses, perto da cidade de Lourdes, foram construídas ao lado da gruta mais de 40 quartinhos que são chamadas de piscinas. Na verdade, tem banheiras, onde chega água também, aquela água chega lá. Essa água milagrosa da gruta. Essa água, exato. E é costume, tem no setor feminino, setor masculino, pessoas doentes, até tantas vezes bem graves, chegando lá, é tirada a roupa, são colocados os doentes naquelas banheiras, são feitas algumas orações, vários doentes ficaram curados na hora. É um pormenor que até hoje a medicina não sabe explicar. A água que depois vai para o esgoto é recolhida em um outro cano, certo? Saindo dos vários quartos, onde acontecem estes ritos de profunda fé, e no final, num grande esgoto, se joga no rio. Mas esta água que passa por dezenas de quartos, contato com a doença, quando chega no rio, analisada, não tem nenhuma imperfeição. É a água pura, como se não tivesse passado. As impurezas não aparecem? Não aparece nenhuma impureza, a gente desafia até a ciência, porque tem cada doente que chega até cheio de chagas, etc., né, em situações até meio desesperadas, e olha só, a água se mantém na sua pureza total. Que legal, hein, Padre Guido? Olha, a gente vai para o primeiro intervalo, Padre Guido. Esse episódio, né, lá na gruta, que nasceu essa milagrosa nascente de água, que até hoje está lá, isso é famoso, né? Todo mundo que já ouviu falar de Nossa Senhora de Lourdes já ouviu falar disso. Agora, talvez que não seja uma história que envolve água, mas que não é tão conhecida assim, que eu queria que o senhor explicasse logo depois do intervalo. Sim. Já que Bernadette era uma menina simples, né? Uma menina pacata, simples, ela não logo de cara não entendeu que era Nossa Senhora que estava ali. E aí teve um episódio com água benta. Bom, o senhor conta daqui a pouquinho depois do intervalo, tá bom, Padre Guido? Então, olha só, não sai daí, daqui a pouquinho o Padre Guido vai contar que história é essa da água benta que Santa Bernadette levou lá na milagrosa Gruta de Lourdes. A gente volta já já.